Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 122. E hoje vamos tratar do tema sobre a coisa julgada, o STF, a decisão do STF sobre coisa julgada na área tributária, se há insegurança jurídica ou não. Já vejo que um dos nossos convidados que vai nos dar a honra de tratar desse tema já está por aí, eu já o convido para participar ao vivo e nos ajudar aqui a entender esse tema tão complexo e que traz tantos reflexos para a vida das empresas e dos contribuintes com relação à questão tributária. Uma decisão recente do STF que muda aí o entendimento com relação à questão da coisa julgada na esfera tributária. Hoje eu falo com o Dr. Fábio Lopes Alfaia e com o Dr. Júlio Queiroz. São dois dos nossos convidados de hoje e a gente vai tratar desse tema tão delicado e tão importante. Já recebi aqui a solicitação, vou receber conosco, eu também já convido em seguida o Dr. Júlio Queiroz. As pessoas estão chegando aí, Fernanda, Berenice, bem-vindas. Tudo bem, doutor? Não estou conseguindo lhe ouvir. Acho que deve estar sem o som. Um momentinho, ver se melhora aqui. Agora já estou te ouvindo. Já estou te ouvindo. Só está de lado aqui a tela. Aê, agora sim. Sumiu o som de novo. Deve estar. Não consigo lhe Um ouvir. momento, deixa eu trocar aqui de fone de ouvido. Um momento Agora só. voltou. Fica tranquilo. Enquanto isso, eu vou convidando o Dr. Júlio. Enquanto o Dr. Fábio Lopes Alfaia ajeita a tela, eu já encaminho o convite para o Dr. Júlio Queiroz. No nosso Direito em Pauta, edição 122. O STF é a coisa julgada na área tributária. Será que isso traz insegurança jurídica? Não traz? Já a gente está com os nossos convidados aqui à disposição para esse bate-papo. Doutor André, boa noite, está chegando aí. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Já a gente... Agora sim. Consigo bem? Infelizmente, gente... o que nós julgamos que sabemos de alguma coisa de direito, a gente não sabe nada da informática. Somos dois, então, viu? Eu, no início das lives, eu tinha que pedir ajuda para os meus filhos, desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Demorei para conseguir me acertar aqui. Especial, mas, de qualquer forma, boa noite. Tem 12 anos, é meu filho. Eu não sei se isso dá problema, sabe? Nada. Muito obrigado por ter aceito o convite aí de bater esse papo com a gente no Direito em Pauta. É uma alegria tê-lo aqui e com certeza vai trazer clareza para esse tema que assusta tanto, não só a nós que atuamos aí na esfera jurídica, mas ao público em geral, aos contribuintes e às empresas. Que susto, né? Verdade, que será de nós? Na verdade, isso envolve algumas questões. Obviamente que decisões judiciais existem para serem cumpridas. Isso é o mínimo que se espera, ainda mais em um ambiente econômico que se espera o que é natural, diga-se passagem, que se espera propício para os negócios. E isso para usar um jargão muito próprio, por exemplo, de um modelo econômico que boa parte da nossa sociedade, todos nós temos como um parâmetro que é o ambiente econômico norte-americano, que ele inspira boa parte das nossas alterações legislativas há pelo menos 4 décadas, né? E por vezes 4 décadas. E isso se impõe, inclusive, à legislação processual civil, que é onde, por exemplo, a que rege, inclusive, a decisão do Supremo.
O Supremo Tribunal Federal, que é nossa corte efetivamente é nosso parâmetro no fim de tudo, para toda e qualquer legislação, inclusive as envolvendo, sobretudo as constitucionais, e também quando versadas também de legislação federal, nesse ponto, obviamente com todo o respeito que merece o Superior Tribunal de Justiça, as decisões do Supremo Tribunal Federal se sobrepõem a todas, a todos. Então, nesse ponto, tudo que decide o Supremo efetivamente se reflete no que a nação, no que a comunidade jurídica procura efetivamente observar e praticar. Aqui falando como coordenador sobre o comando do desembargador Flávio Humberto Pascarelli, da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, esse, inclusive, é uma das preocupações do grupo de estudos que a escola formou, a gestão do desembargador, que é no sentido de... acho que passa da hora de considerarmos, obviamente que eu não quero fugir, que essa deve ser uma preocupação dos seus ouvintes, a questão tributária, mas aqui eu devo confessar que o meu interesse, sobretudo, é enquanto adequação da decisão do Supremo no que a escola hoje é uma das linhas de pesquisa da escola e é uma linha de pesquisa bastante apreciada em âmbito nacional. Nós não encontramos apenas alguns trabalhos, nós encontramos quilos de obras saindo todos os dias sobre teoria da decisão. Imagina. E o que chama muita atenção é que importam-se várias correntes doutrinárias, mas se esquece que nós já temos um arcabouço legal Uhum. e também constitucional, se contarmos desde pelo menos a repercussão geral, está a ponto de completar 20 anos de seu advento pela emenda constitucional 45, estamos há um ano de completar 20 anos da reforma do judiciário, e a legislação de regência da repercussão geral já está indo para o seu 17º ano de vigência. E depois dela vieram Sim. os incidentes de recursos repetitivos e finalmente Uhum. vieram várias alterações jurisprudenciais no sentido de chegarmos ao ponto de um fenômeno constitucional, você certamente tem conhecimento, que é o dar um caráter cada vez mais abstrato, mais de controle concentrado mesmo do controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, decisões que, em tese, só Uhum. deveriam valer para as partes, estão sendo estendidas para ter autoridade para toda a comunidade jurídica. E, finalmente, o código de forma adequada ou não, de forma bem pensada ou não, isso é uma discussão que é a discussão do momento, de certa maneira, é um dos ramos que estão mais sendo estudados no processo civil. O código, desde 2016, instalou toda uma tradição de um outro ramo da árvore jurídica, que é o sistema de precedentes. E isso traz uma série de Uhum. incompreensões. Eu me recordo, ano passado, eu participei de um curso comandado pelo professor Pierre Legrand, de Sorbonne, que era raciocínio jurídico da Common Law, comandado pelo Instituto Cope, que é vinculado à editora Contracorrente. E, por exemplo, numa das aulas do professor Pierre, ele colocou as origens históricas da Common Law e, por conseguinte, do sistema de precedentes. E o que chama a atenção é que importamos um sistema que é importantíssimo, mas que é o que interessa, que é o objetivo declarado do legislador, que é colocar decisões judiciais com caráter não apenas autoritativo para as partes, mas autoritativo para a comunidade como um todo. Comunidade como um Como um todo. todo. E, Perfeito. na verdade, Doutor, não, mal tem esse entendimento desse caráter autoritativo, mal tem 150 anos. Ele só passou a ser firmado pela Câmara dos Lordes inglesa a partir apenas de 1866. Ou seja, isso na história das ideias, isso é ontem.
Isso é ontem. Isso é ontem. É Então, verdade. a gente está falando de instituto, que é uma novidade, inclusive, para eles, por direito anglo-americano. E estamos, na verdade, discutindo coisas que até mesmo por lá, nos Estados Unidos e na Inglaterra, ou nos países da comunidade britânica, ainda está por se pensar adequadamente. Perfeito. Sem querer lhe interromper, o doutor Júlio está tentando entrar, não está conseguindo. Não sei se ele está me ouvindo aí, já mandei mensagem para ele. Tenta sair do Instagram e entrar de novo e eu mando o convite novamente, porque ele está tentando entrar já há um tempo e não conseguiu. Eu estava esperando, doutor Fábio, eu pedi só licença um minuto para o senhor. Eu estava esperando o doutor Júlio entrar, que eu ia fazer a apresentação de vocês de maneira conjunta. Como ele está com dificuldade, enquanto ele consegue aí ver se ele tenta entrar pelo celular, não sei se ele está pelo computador, o Instagram tem realmente bloqueado a entrada pelo Também computador. estou pelo Eu celular queria, também. de forma bastante rápida, gente, trazer para vocês Dr. Fábio Lopes Alfaia, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenador do Grupo de Estudos sobre Teoria da Decisão pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas, é juiz de direito titular da segunda vara do Tribunal do Júri da comarca de Manaus e, além de tudo, é especialista, estudioso e um grande defensor aí da legalidade. Então, muito bem-vindo mais uma vez. Eu vou encaminhar novamente o convite para o doutor Júlio para ver se ele consegue entrar. Infelizmente, parece que ele não está conseguindo e eu fico aqui limitado a conseguir fazer mais do que mandar o convite para ele. Eu estou convidando. Doutor Júlio, vê se o senhor consegue, por gentileza, tentar aí, às vezes sair da rede, entrar de novo. Às vezes o Instagram tem dificuldade e eu estou aqui de maneira desconfortável, não conseguindo fazer muita coisa. De toda forma, até em respeito às pessoas que já entraram e que vão assistir o programa depois, a gente divulga o programa em várias outras redes. Eu acho que a gente pode continuar o nosso bate-papo enquanto o doutor Júlio Queiroz consegue tenta entrar aí na live. Vamos continuar batendo nosso bate-papo, então. E vou tentando mandar um convite, fico aqui vendo. Se quiser entrar por um outro Instagram, de uma outra pessoa que estiver com o senhor aí, doutor Júlio, fique à vontade. Eu recebo também, só me informa qual é, e a gente encaminha o convite para o outro Instagram para ver se a gente consegue fazer. Mas vamos lá. Tentando entrar um pouco no nosso tema, eu acho que o senhor já fez um parâmetro geral aí bastante interessante dessa questão da coisa julgada e da teoria da decisão de olha, não está conseguindo participar. Eu realmente, doutor Juiz, não tenho muito o que fazer aqui. O que me sobra aqui é mandar o convite. Mas se eu puder tentar entrar de outra forma ou por outro celular, eu agradeceria bastante, que é importante a sua presença aqui conosco. Falando especificamente dessa decisão do STJ, que trata da coisa julgada na área tributária e que cria aí uma celeuma, muita gente sem saber muito bem para que lado a coisa vai, uns defendendo que retroage, que não retroage. A gente vai tratar disso aí ao longo do nosso bate-papo. Essa decisão, por enquanto, ela diz respeito unicamente à cobrança da CSLL ou Eu não? creio que mais importante do que ficar a questão de tributo, já que se tratava de uma discussão que ela vinha se arrastando durante longos anos, e aparentemente houve uma situação, pelo que se pode ler da decisão, e aqui eu peço a atenção da comunidade, justamente para a leitura do informativo. Ele é bastante, embora não entre nos detalhes, que foram veiculados, sobretudo na grande mídia, ele coloca algumas questões que é preciso primeiro abordar aqui, e aqui eu peço, eu deixo as questões tributárias para os especialistas, né? Obviamente que temos conhecimento, mas por incrível que pareça, essa não é a questão. Essa não é a questão. A questão que Sim, você tem que colocar primeiramente perfeito. aqui primeiro, é uma decisão, o que vinha se discutindo doutrinariamente, passou-se a ter efetivamente um reconhecimento institucional. Qual é? Precedente é norma jurídica. Então, hoje, quando falamos em norma jurídica, não podemos falar apenas na sua espécie ato normativo dotado de autoridade divindo de um poder legislativo ou de um poder normativo autônomo. Então, podemos falar efetivamente que a norma jurídica no Brasil, tal qual já vinha se reconhecendo na tradição anglo-americana, ela passou efetivamente a contar também como decisão judicial. O que alguns autores já vinham defendendo na jurisprudência
como fonte primária do direito, e perdão por voltar, de certa maneira, voltarmos aos bancos escolares, ele passou, ele passou a reconhecer igual também em relação ao precedente obrigatório, e não podemos esquecer que, pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, as decisões de controle de constitucionalidade, elas são consideradas de forma adequada ou não, de forma técnica ou não, mas são consideradas como precedentes ou vinculantes obrigatórios. Logo, é norma jurídica, que já vinha se discutindo, doutrinariamente, e aqui podemos citar por todos o professor Marinoni, o professor Daniel Mitigiero, o professor Ronaldo Kramer, o professor Bruzzi Tucci. Precedente é norma jurídica, ponto. Então, isso já torna, por exemplo, algumas noções com que trabalhamos, e aqui vamos ao nosso direito tributário, que também pode ser aplicado em relação ao direito penal, e que trabalhamos com noções como legalidade, como tipicidade, significa que são expressões que elas têm que ser atualizadas. Nós não podemos falar mais em legalidade. Talvez possamos falar em normatividade. Talvez possamos falar, como por exemplo, alguns autores do ramo anglo-americano, em juridicidade. Mas falar em legalidade agora, ela não é mais possível. Isso também implica uma nova compreensão da ideia dos precedentes, em que devemos aplicar os precedentes, sobretudo os precedentes obrigatórios, diferenciados dos precedentes meramente persuasivos, que é fora do rol do artigo 927, significa que nós podemos aplicar a eles as mesmas restrições, e aqui para ficar no direito tributário, que nós observamos dos limites ao poder de tributar. Nós podemos aplicar alguma dessas noções, e aí vamos ao segundo ponto. Isso foi reconhecido expressamente pelo Supremo, quando não modulou, e aí vamos a esse ponto, ele não modulou como ele poderia fazer pelo artigo 27 da Lei de Controle de Constitucionalidade, que ele poderia ter feito isso, mas ele considerou aplicáveis ao precedente, pela mudança que os ministros estavam cientes que estavam fazendo perante a comunidade jurídica. Eles consideraram aplicáveis e, aparentemente, sem taxa de atividade, as mesmas limitações que estão previstas no artigo 150 da Constituição. Então, a questão pode ser considerada grave pela insegurança, porque se não foi feita uma modulação, ela não foi dado o caráter geral que se necessitaria talvez aplicar ao precedente como reconhecendo ele como norma jurídica. E aqui vamos ao terceiro ponto. Mas ele entendeu aplicáveis como norma jurídica as mesmas limitações que seriam aplicáveis em relação a uma lei tributária instituidora de tributo. Porque na prática, pode não ser ontologicamente, mas na prática é o que podemos considerar com a decisão do Supremo, que passou a entender cobrável a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, na prática foi uma decisão que ela permitiu a restituição de uma nova legislação tributária. E, dessa maneira, entendeu o Supremo aplicáveis as limitações. Ocorre, e aqui vamos entrar no terceiro ponto. Primeiro ponto, entendemos que colocando precedente deve ser encarado como uma norma jurídica autônoma, o que implica repensar no seio do direito brasileiro, isso não é uma questão estranha à tradição jurídica anglo-americana, em que norma jurídica é todo texto dotado de autoridade. Na tradição brasileira, dotado de autoridade legislativa. Na tradição anglo-americana, dotado simplesmente de uma autoridade. Perfeito. Conseguimos. Desculpa ali cortar. Conseguimos receber.
Imagina. Muito bem-vindo. Por Desculpa lhe favor. cortar, doutor Fábio, só para a gente receber o nosso querido Júlio Queiroz, que é advogado tributarista, consultor legislativo da Câmara dos Deputados na matéria de direito tributário, foi procurador da Fazenda Nacional, é doutor em direito tributário pela LUSP, professor do IDP e da ESA do Distrito Federal. Muito bem-vindo ao Direito em Pauta, que bom. Eu estava aqui, vocês devem, quem me acompanha percebe que eu estou aqui até desconfortável, porque eu não estava conseguindo dar o acesso para que a gente pudesse aí fazer o nosso bate-papo, nós três, mas estou agora mais tranquilo, mais aliviado, vou até tomar um Aí gole tá, de água. a Desculpa, internet professor a Fábio, a tecnologia é interrupção, boa, tá? mas Eu é ruim consigo também. entrar bem. Desculpa a interrupção, professor Fábio, mas eu não queria perder realmente a sua exposição, eu preferi fazer daqui a minha transmissão. Desculpa. Boa noite a Ah, todos. é, Muito obrigado pela gentileza. Só estava falando, vamos continuar então. A gente estava falando do perfeito, terceiro ponto, perfeito. passou pela modulação. Então, recapitulando os dois pontos que nós colocamos, na medida em que se admite que o precedente é uma norma jurídica, e isso implica repensar o que seria a norma jurídica na tradição brasileira. Como tu estava colocando, nos acostumamos, e é natural que acostumemos a isso, que é um texto normativo dotado de autoridade, seja de uma autoridade legislativa ou uma autoridade com poder normativo autônomo. Aqui podemos citar as agências reguladoras, que é um exemplo clássico, com que convivemos há pelo menos 3 décadas. Se entendemos que ela é uma norma jurídica, aí vamos ao segundo ponto, então passamos a entender que ela está sujeita, isso implica repensar certos conceitos com que nos acostumamos, desde os bancos da faculdade, como, por exemplo, alguns conceitos nossos estão evidentemente defasados, e aqui eu começo pela questão da legalidade. Se pensarmos em legalidade tributária, não podemos mais pensar nisso, porque a decisão do Supremo, com toda a autoridade que sim ela tem, na prática, ela veio a instituir ou reinstituir uma nova exação tributária. Pelo menos uma situação que ela vinha sendo afastada e passou a abarcar. Então, precisa fazer grandes inovações aqui por todos. Repito, eu deixo tributário para os especialistas, mas podemos nos socorrer claramente aqui, pelo menos o professor Geraldo Taliba já escrevia há pelo menos 40, 50 anos isso. No seu clássico Hipótese de Incidência Tributária. Quando ele não fala apenas em legalidade, é preferível a legalidade, mas ele fala que a hipótese de incidência ela pode ser instituída por um ato de autoridade. Isso é um termo que claramente se extrai do professor Taliba. E o terceiro ponto, e aí que talvez podemos fazer uma salutar, porque aqui estamos todos, e aqui, repito, vamos voltar aqui ao nosso clássico, professor Barbosa Moreira. Inclusive, é um texto que está sendo agora, em abril, ele vai ser reeditado, os temas serão reeditados com atualizações, que há esse texto clássico, em que ele faz um diálogo entre as duas tradições, da Civil Law e da Common Law, que é no sentido de que, perfeito, temos um sistema de precedentes, mas até na formulação de precedentes, eles necessitam observar imprescindíveis regras de controle para fins de segurança jurídica. E a segurança jurídica ela é um valor que vem cada vez mais ganhando força. E no âmbito da decisão de controle de constitucionalidade, que foi extraída do recurso extraordinário e da ADI 15, se coloca claramente a possibilidade de observância de pelo menos 2 dispositivos aqui que permitem uma aplicação, sim, uma mudança, ou podemos entender que a decisão desse controle foi uma espécie de superação, o que no direito anglo-americano se chama overruling, mas se coloca claramente aqui que ela permite não apenas uma modulação, perfeito, mas ao menos o respeito às situações já consolidadas e o estabelecimento ao menos de um regime de transição que permita aos agentes econômicos e à comunidade jurídica se adaptar ao novo entendimento que na prática estabeleceu uma nova
uma nova exação jurídica. E aqui é o artigo 27 já citado e o artigo 23 da Lei de Introduções Novas do Título Brasileiro, da autoria do professor Sundfeld, desde a lei, desde 2018, pelo menos. Então, acho que a crítica, se há alguma, Perfeito. obviamente, a instituição de tributo, ela tem que ser encarada, em termos de teoria do Estado, como um ato do Estado sobre o patrimônio dos cidadãos. Fato é esse. É uma violência estatal, sim, uma violência estatal, mas uma violência estatal autorizada, da mesma forma que se vê em relação ao direito penal com a prática de ilícitos penais, se pode entender uma violência estatal autorizada sobre o patrimônio dos cidadãos de maneira a dar cumprimento ao contrato social que encontra sua forma mais ou menos perfeita no que entendemos por Constituição Política, a nossa Constituição da República. Mas na medida que você deixa observar esse tipo de controle, nós, por exemplo, já podemos observar reações institucionais, como, por exemplo, aqui o professor Júlio pode falar melhor, a forte possibilidade de um backlash, que é um fenômeno típico do sistema de precedentes. Backlash. Aqui podemos citar outra monografia muito interessante do professor Samuel Salles Fonteles, por exemplo, que eu indico a leitura para a compreensão mais próxima do fenômeno em língua portuguesa, que no sentido no mesma semana que teve a decisão do Supremo, já passa uma eternidade, né? Mas estamos falando aqui de uma decisão que tem o quê? Pouco menos de 2 semanas. Podemos colocar que já vem uma reação legislativa, o que confirma de que as três premissas que podemos identificar a partir da decisão Suprema. Repito, a decisão Suprema ela não pode ser considerada indevida por si, ela talvez mereça a crítica, e aí é uma questão que talvez, de certa maneira, foge aqui ao meu comentário, ela talvez mereça a crítica institucional, e nesse sentido que estamos colocando. Mas eu acho que mais do que a crítica institucional, ela oferece vários elementos que impõem, e isso sim é uma tarefa urgente, que cabe a nós enquanto comunidade jurídica. E que qual é? Perfeito. Repensar e recolocar urgentemente os precedentes obrigatórios enquanto normas jurídicas e estudar os seus devidos contornos. Perfeito. Eu acho que essa parte inicial trouxe bastante clareza aí pela visão do Dr. Fábio. Eu queria passar a palavra, se me permite, Dr. Fábio, para o Júlio, para que ele fizesse aí, antes de começar nas perguntas e respostas, se quiser fazer alguma consideração inicial nessa linha do que o senhor conseguiu ouvir do Dr. Fábio, quer fazer alguma consideração inicial com relação ao tema, a sua visão, que o senhor entende da mesma forma, se merece crítica, se não merece crítica, e aí a gente volta e tenta aí clarear mais o assunto seguindo umas perguntas. Colegas, obrigado, Salvatore, pelo convite, obrigado, doutor Fábio. Fico muito feliz de debater esse tema, e eu vou dizer por quê. Porque eu acho que, sobretudo dos meus colegas tributaristas, houve muito barulho em função dessa decisão. E penso eu que esse barulho é indevido, tá? A começar de que é uma decisão que, no seu mérito, foi unânime. E de maneira que me custa acreditar que o tribunal tomaria uma decisão dessa magnitude, a unanimidade, pelo menos no que diz respeito ao mérito, sem uma reflexão. Tá? Então, primeira coisa que eu acho que houve muito barulho. Por quê? Porque essa posição doutrinária e jurisprudencial a respeito de relações tributárias continuativas, no direito tributário ela não é de hoje. A jurisprudência do Supremo, por exemplo, a súmula 239, lá pré-constitucional, ela fala que a coisa julgada de um exercício, considera um tributo devido, ela não faz de coisa julgada para o outro. Isso dialogava com o princípio da anualidade tributária, que era de regra na Constituição de 67 e 69, que deixa de ser na Constituição de 88. Mas fato é que já havia essa orientação. Há outros precedentes também, precedentes tipíssimos do ministro Rafael Maia, que tratam de relações continuativas, que são essas relações tributárias que se renovam.
e que elas se submetem à cláusula rebus sic stantibus. Se muda o fato ou o direito sobre o qual se formou essa coisa julgada, ela deixa de ser vinculante, porque o direito é outro. Né? A sentença, Professor Júlio, se naturalmente, me permite sim, até para contribuir com a claro, argumentação, essa cláusula rebus sic stantibus, ela tem sido atualizada no sentido de preclusões dinâmicas. Inclusive, essa é uma tese do professor Antônio do Passo Cabral, que publicou numa monografia isso, que, de uma certa maneira, como a coisa julgada é um fato jurídico, e como os fatos mudam, e nada impede que a coisa julgada também seja devidamente alterada. exatamente. Diga. É, mas aí não teria que Isso. mexer Aí na eu vou chegar nesse modulação? ponto. Vou chegar nesse ponto que eu tenho uma crítica especificamente contra a modulação. Então, o que acontece? Então, essa compreensão é antiga. Tem um artigo seminal do ministro Teori, quando ainda era ministro do STJ, que ele fala de coisa julgada em relações jurídicas continuativas, que ele fala em geral, mas ele pinça muito a questão tributária, que ele já traz com muita clareza essa tese, e citando, bebendo, inclusive, da doutrina de Barbosa Moreira. Então, eu recomendo esse artigo do ministro Teori. Então, por isso que eu acho que o mérito da decisão ele está correto. E para confirmar o que o professor Fábio estava falando, que ele disse que o precedente ele se torna uma norma jurídica, tanto o ministro Barroso quanto o ministro Fachin e o ministro Gilmar fizeram constar da tese que quando eu tenho uma decisão superveniente de controle de constitucionalidade com repercussão geral ou em abstrato, eu tenho que observar a anterioridade e a noventena. Então, se eu tenho que observar a teoria da norma, eu estou introduzindo uma nova norma, de fato, no sistema tributário. Então, eu achei que nesse ponto a adesão foi extremamente feliz. Porque nesse ponto ela observa também a segurança jurídica. Não é? O Gustav Radbruch, ele falava que o direito é formado de dois polos. Justiça e segurança, cada hora ele pende mais para um, mais para outro. Nesse caso, eu acho que foi um equilíbrio interessante de justiça e segurança. Tem outro artigo que eu acho muito interessante sobre esse tema, que é do professor da USP, professor Fernando Scaff, que ele fala deste tema de coisa julgada em relações continuativas do ponto de vista da livre concorrência. Ele fala, o que justifica eu ter uma empresa que tem uma coisa julgada, como foi o caso do TEM 881, de 1989, garantindo que ela não paga CSLL, que é um encargo de 8, 9% da receita da empresa, e as outras têm que pagar. Ora, professor Fábio, se eu reduzo, vou dizer, 6% do ICMS, sabe quanto é que aumenta na margem de lucro da empresa? 30%. Olha aí. Tá? Isso é um cálculo feito pela KPMG. Então, há um impacto concorrencial brutal, tá? Brutal nessa tese. Ora, se eu dou essa vantagem competitiva em louvando a coisa julgada, eu estou observando também o princípio da liberdade de concorrência. Tá? Enquanto o princípio da liberdade de iniciativa ele é negativo, ele demanda abstenções do Estado, a liberdade de concorrência demanda ações do Estado. Ações. Marx, no Capital, ele narra justamente isso, que você tem intervenções estatais na economia inglesa, industrial, por pedido dos industriais, para garantir a livre concorrência. Então, a livre concorrência, ao contrário da liberdade de iniciativa, ela demanda ações positivas. Professor Fábio. Na verdade, a gente estava aqui, até para não perigarmos ter que fazer um ciclo vicioso, já entramos em outro assunto da moda também, que tem se discutido muito na academia, que é a influência da análise econômica do direito na interpretação, na tomada de decisões na interpretação, por exemplo. Não existe decisão que não acarrete uma alteração no ambiente econômico, por exemplo. Isso aí é uma discussão que os norte-americanos, estadunidenses, trabalham já há algum tempo e agora que nós estamos pensando isso com um pouco mais de clareza aqui. Só que o único receio, e acho que aí que vem a questão que talvez a gente podemos eventualmente criticar, é que perfeito. Reconhecendo-se que o precedente é norma jurídica. Eu acho que isso é um giro. É isso que me angustia às vezes. A gente não vê isso nos manuais de teoria de direito, que é onde temos o primeiro contato. Isso é uma necessidade que temos que atualizar os manuais. Porque aí que vai. O precedente é norma jurídica. Mas ele não significa que ele se equiparou à lei.
que ele se equiparou à lei? Porque a lei tem regras de limitações próprias. Como os precedentes também têm regras, que têm regras e formas de limitação próprias. E bem ou mal, a gente conseguimos identificar isso na técnica e também na norma, e também na legislação. Na técnica, com o estudo, e sim, a importação por hora, não há como fazer diferente, das formas de raciocínio, trazer o raciocínio indutivo, o melhor estudo, que é bem diferente do dedutivo com o qual estamos acostumados a aplicar na nossa prática jurídica, as formas de invalidação do precedente, que os temos de trivial direito, que a forma de invalidação da lei, a lei as situações de vigência e não vigência e de constitucionalidade e constitucionalidade. No sistema de precedentes a superação, a distinção, a superação e a transformação. O overruling, o distinguish e o overriding. Então, estamos entrando num terreno em que, de certa maneira, todos os atores institucionais estamos um pouco como tateando também no escuro. Não sei se o professor Júlio, nesse ponto, concorda. Tanto é que a própria reação do Congresso, no sentido desse possível backlash que pode acontecer, implica um pouco essa perplexidade diante desse novo quadro que estamos vivendo. Sim. Vou pegar, inclusive, gancho nessa questão desse giro, dessa perplexidade, para partir para a questão da modulação. Por quê? Como o senhor muito bem colocou, é uma mudança de paradigma que eu tenha esse tipo de força nos precedentes. Então, a abertura do voto do ministro Fachin, quando ele cita as premissas dele, uma primeira coisa que ele fala, olha, eu acho que essa adesão tem que ser modulada. Tá? Sim. A primeira coisa que o ministro Fachin fala é isso. Tá? Porque há uma mudança realmente de paradigma, porque o que se julgava na hipótese do tema 881 do ministro Fachin era a constitucionalidade da lei da CSLL. A empresa lá, se não me engano, era uma empresa de construção, uma empresa petrolífera, tinha uma coisa julgada de 89, em 2007 o Supremo disse que a lei era constitucional. Tudo bem. E aí, me parecer que quando o ministro Fachin votava a favor da modulação, o que ele dizia é que eu estou mudando o sistema normativo como um todo. Então, é de bom tom que eu module, a partir da publicação da ata de julgamento, a decisão. Só que os demais ministros, os que votaram, sobretudo contra a modulação, me pareceram que se pegaram bastante no caso concreto, que não era de bom tom, até porque isso pressupunha uma ação de controle abstrato, que era a DI. Se falou muito, olha, teve até um artigo do ministro Gilmar que ele fala, olha, a empresa devia ter provisionado esses valores, porque desde 2007 tem essa adesão da CSLL. Então, eu acho que os ministros que votaram contra a modulação se empreenderam muito nessa decisão da CSLL de 2007 e muito no caso concreto. Sendo que o problema que exigia a modulação não era essa tese particular da CSLL, era aquilo que havia por trás. Então, se há uma crítica a ser feita, quanto à questão da modulação. E justamente por não ter havido, a meu ver, de maneira equivocada essa modulação, é que vai haver esse efeito backlash. Vai haver, muito provavelmente, um parcelamento desse tipo de dívida e, do ponto de vista das finanças públicas, vai ser pior. Por quê? Porque, no caso concreto, a empresa estava depositando judicialmente o tributo. Mas a gente já entra na questão, Júlio, professor Júlio, a gente entra na questão que é a discussão. Repito, o tema precedente é um dos temas hoje da moda. Sim. Na moda, aqui não só na área de processual civil, mas também de teoria da decisão jurídica como um todo. Porque se discute muito como se forma o precedente. O professor Daniel Mitidiero está inclusive fazendo um visit scholar em Edimburgo, com o professor Cláudio Michelon, justamente para investigar esse tema. Como é que se forma um precedente? A razão de decidir, que é o núcleo do precedente. Aí vem a questão, nós importamos um sistema e a nossa prática é outra. O que o sistema que nós importamos diz? Ao estabelecermos uma norma jurídica, nós devemos trabalhar como se fôssemos um legislador. O judiciário trabalha como legislador.
Isso já desnatura a possibilidade de você extrair isso como fosse de um julgamento do caso concreto. Uhum. Exato. Um julgamento do caso E é o que me parece ser o concreto. equívoco E da a visão dessa redação, modulação. O como a efeito, redação do artigo 927 do CPC não foi clara nesse sentido, não foi clara, resultado, estamos querendo formar precedentes a partir de julgamentos do caso concreto, o que acaba criando essas situações. Nesse caso, perfeito, a ideia da modulação, se há alguma crítica que se pode fazer, talvez, a decisão do Supremo, talvez tenha sido por essa necessidade de realmente ter se valido da modulação. Ter se valido da modulação, que era uma possibilidade forte, e, porque era um instrumento normativo colocado diante dos efeitos daquela decisão. Porque, na prática, face a uma situação que já estava consolidada, na prática, o entendimento do Supremo, sim, constituía uma nova exceção tributária. tá? E pegando um gancho, até para a gente tentar trazer um pouco de questão prática efetivamente, pegando um gancho na questão da modulação, a gente consegue mensurar quais são as consequências práticas da não modulação? Isso vai respingar nas. Muita gente ouvi muito aí, quando eu divulguei o tema da live, mas isso vai acabar estendendo para a questão tributária, para a questão penal, a decisão, o reflexo é muito maior no sistema jurídico do que o que a gente está enxergando no primeiro momento com relação à questão tributária. A pergunta seria no sentido de, existe esse risco da falta de modulação se estender e se espalhar para as outras áreas do direito, ou isso é descartável? Professor Fábio, quer começar essa? Modulação, rapaz, confesso que eu não refleti muito sobre isso, porque a situação que me vem. Consegue ver minha imagem? Minha imagem sumiu aqui? É, Sim, essa situação me vem muito à tá. cabeça, porque de situação que causou tanto drama foi quando o Supremo, no mandado de junção, o número me foge agora, ele reconheceu a extensão do racismo contra a comunidade LGBTQIA+, por exemplo. E por mais que a técnica hermenêutica tenha sido uma interpretação extensiva, pelo menos esse é o argumento que nós, quando eu converso, sobretudo com um dos autores da ação, o professor Pauliotti, tenho conversas longas com ele sobre isso, ele defende a decisão, na prática se criou um novo delito, né? Na prática se criou um novo delito, porque não havia Verdade. precedente disso antes. E na medida que você cria, como foi apenas uma interpretação, nada impediria que ela fosse aplicada retroativamente, como se verificaram casos disso. E, no mínimo, se deveria ter respeitado naquela situação coisas como, por exemplo, uma anterioridade, tal qual uma anterioridade, a boa e tradicional anterioridade da lei penal, ou pelo menos também se aplicar a questão da modulação. Nós temos que talvez nos ter a noção que vamos lidar muito provavelmente com mais situações nesse sentido, na medida que o sistema de precedentes ele está claramente se desenvolvendo a olhos vistos. Estamos testando os limites do capítulo que o CPC acabou por introduzir no direito brasileiro. Não sei se foi um erro do legislador, aí eu deixo para os historiadores jurídicos fazerem essa crítica, ou então para o consultor legislativo, professor Júlio, fazer essa crítica, se não teria sido mais prudente que tivesse sido mantido o projeto da Câmara, que tinha realmente o capítulo do sistema de precedente com a discriminação das técnicas. Que havia isso aqui, e quando voltou ao Senado, chegou-se à redação atual. Então, dessa maneira, estamos trabalhando literalmente com considerações que são eminentemente doutrinárias e com entendimentos que, embora de caráter institucional, estão sendo a todo momento desafiados na própria prática anglo-americana. Vamos dar um exemplo claro agora. Depois de 50 anos, Roe vs. Wade, que reconheceu o direito ao aborto, foi superado pela Suprema Corte. Então,
E agora, por exemplo, a Suprema Corte está julgando uma situação que ela pode alterar todo o tratamento da responsabilidade civil e criminal na internet, dos provedores, dos provedores de internet. Então, se isso não é se isso não são situações que têm um profundo impacto institucional, é alguma coisa que eu confesso aos senhores, eu precisaria, no mínimo, refletir melhor para poder não dizer aqui, não colocar palavras ao vento aqui. Sobretudo, pagar pela boca, né? Nesse caso. Eu penso, Perfeito. que, inclusive, Professor Júlio. na modulação, esse caso ele foi muito voltado para o tributário. Inclusive porque, como se mencionou expressamente nas teses, o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, o Supremo equacionou essa questão especificamente do ponto de vista tributário. Se a gente for olhar outros ramos do direito, o Supremo, partindo da mesma premissa de que os precedentes podem modificar a coisa julgada, ele decide de maneira diferente. Vou dar um exemplo. Tinha uma discussão a respeito da incorporação de quintos de servidores públicos entre 98 e 2001, que isso era feito com base em âmbito provisório que perdeu a validade. Você tinha vários servidores que tinham esses quintos incorporados aos seus vencimentos, ou seja, eles percebiam mensalmente esses valores, com base em decisões judiciais transitadas em julgado. Tá? O Supremo decidiu essa matéria em repercussão geral, salvo engano, por volta lá de 2019, um assunto entre 98 e 2001. Tá? Naquela assentada, o Supremo modulou os efeitos. Quem propôs a modulação, salvo engano, foi o ministro Gilmar. O que é que ele disse? Olha, quem tinha coisa julgada permanece com esse direito intocado. Quem não tinha coisa julgada vai permanecer com o direito, mas ele vai ser absorvido por aumentos salariais posteriores. Então, a depender do ramo do direito em que a questão se põe, o Supremo tem equacionado de maneiras diferentes. Esse caso me parece que é do tributário, e eu digo, mas já é problema suficiente no tributário, porque a gente discutiu esses casos com base na CSLL, mas a gente já teve agora no STJ, na questão da importação de IPI, na importação por pessoa física, incidência de IPI em importação, tá? O STJ já aplicou essa tese e já autorizou que a Fazenda cobrasse depois da mudança de jurisprudência do próprio Supremo. Então, a gente vai ter que visualizar, na realidade, nós advogados tributaristas, e aí eu já digo para os tributaristas que estão vendo, no mercado vai ser, olha, a gente refazer todo o planejamento fiscal das empresas, tá? Porque tem empresas realmente que estão contando que não receberiam. E vai chover lançamento. Tá? Vai chover lançamento. A gente tem um efeito backlash do ponto de vista do Congresso, mas tem um efeito backlash também, professor Fábio, do ponto de vista até da Receita Federal. Eu acabei de dar uma entrevista do Metrópolis, porque houve um aumento da tributação do imposto de renda das empresas de software. O imposto de renda foi de 12 para 32 e a CLL foi de 8 para 32. O presidente por quê? Porque o Supremo lá em 21, discutindo do ICMS e ISS, que não tem nada a ver com Receita Federal, disse que software é serviço. Então, por causa disso, a Receita reenquadrou. Então, assim, nós advogados tributaristas, vamos ter que ter muita criatividade para saber como os fiscos vão reagir a esse tipo de coisa. E lembrando que, considerando que a gente tem tributos estaduais e municipais, a gente pode ter esses efeitos em decisões dos tribunais de justiça, que reconhecem a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de legislação estadual e municipal. Então, assim, essa decisão já vai causar muito problema e vai dar muito trabalho ao advogado tributarista daqui para frente. Na verdade, reforça aquela primeira premissa que nós colocamos no início, professor Constantino, professor Júlio, no sentido que já passou da hora de darmos o devido tratamento do precedente quanto norma jurídica e, a partir daí, definir seus contornos. Não é uma importação preguiçosa da sua origem da common law. Se trata disso. Tá? Mas, a partir dessa experiência tentar definir onde podemos efetivamente aplicar e não aplicar esse precedente. Realmente incorporar isso definitivamente na nossa prática jurídica e repensar vários conceitos. Né?
vários conceitos, que não se restringe apenas ao direito tributário. Repito, tal qual na área criminal, a área tributária é uma área de violência. Violência estatal autorizada, nada de violência estatal sobre o patrimônio da comunidade. E dessa maneira, não se deve mais falar, talvez, numa legalidade tributária ou numa anterioridade da lei tributária, mas como também se fala de uma legalidade penal e uma anterioridade da lei penal, por exemplo. Mas efetivamente falarmos de uma normatividade tributária e uma anterioridade da norma tributária. Tá? Isso implica repensar. E me preocupa bastante, aqui eu já falo com um professor de graduação, me preocupa bastante a ausência de manuais tratando adequadamente sobre o tema, sobretudo no âmbito de língua portuguesa. Tem um artigo muito interessante do professor Humberto Ávila, que chama Legalidade Tributária Multidimensional, que ele define a legalidade tributária enquanto regra, enquanto princípio e enquanto postulado. De maneira, na teoria dele. Exatamente. De maneira que ele fala de legalidade como princípio, como um estado ideal de previsibilidade. Eu fosse orientar um aluno para falar disso, mas eu estou pensando aqui em dizer, olha, fala de legalidade princípio em relação aos precedentes em matéria tributária. É um tema interessante. A gente tem alguma coisa escrita em direito tributário. A professora Isabel Derzi tem escrito bastante sobre isso. O professor Humberto Ávila, naquele livro dele, de segurança jurídica, tem escrito bastante sobre isso, a respeito de precedentes, tá? Mas eu acho que isso ainda carece de uma maturidade muito grande. Como é que isso interage com o princípio da legalidade? E como é que isso interage com a legislação democrática da tributação? Porque a gente tem visto uma reforma tributária judicial, né, em vários aspectos. Aí eu não quero criar celeuma, até porque eu sei que não sou professor de consultor, mas já criando, os anglo-americanos já resolveram isso há algum tempo com a ideia de legitimação funcional, que é da teoria do falecido professor Joseph Haas. Isso já se encontra resolvido há pelo menos 40 e poucos anos. Do ponto de vista técnico, repito, mas o drama institucional, ele permanece rigorosamente o mesmo. Então, que é o fato de que um poder que é a todo momento acusado de déficit democrático, decidindo sobre questões da comunidade, para o qual não foi, em tese, eleito. Esse é um problema claro entre nós, por exemplo. Mas aqui, em outras tradições, me chegou agora, li recentemente um consultor jurídico, semana passada, que estavam comentando sobre a eleição para a Suprema Corte do Estado norte-americano do Wisconsin. Por exemplo, a Suprema Corte Estadual tem 7 membros. Simplesmente a campanha mais cara estava a $40 milhões. Uma campanha, tal qual uma campanha presidencial. Então, será que isso resolve a questão do déficit democrático? Será que isso resolve a questão do déficit democrático? Apenas aqui para pensarmos um pouco sobre o tema. Mas, repito, a questão da legitimação já foi resolvida do ponto de vista técnico há algum tempo. Goste ou não da solução dada. É verdade. Acho que a gente perdeu o contato com o professor Júlio de novo. Deve estar... acho que perdeu, saiu, deve entrar de novo. Mas vamos tocando por aqui. Eu vou encaminhar o convite para ele de novo, ver se ele consegue voltar. Para a gente pelo menos fazer as considerações finais com a presença dele. Acabei de mandar o convite. Conseguiu voltar, professor? Bom dia, a internet é boa, mas é ruim, né, também. É verdade. É verdade. A gente consegue mensurar quais são os efeitos diretos dessa decisão para as empresas? Não só para as empresas que estavam discutindo judicialmente, mas dá para imaginar um cenário de reflexo disso na questão tributária para as empresas em geral? A gente consegue fazer esse paralelo? É possível,
mas muito complexo. A primeira tarefa é mapear essas decisões do Supremo que modificaram coisas julgadas. E há coisas julgadas que a gente vai ter que procurar, essa do caso paradigmático era 39, é um processo físico, né? Processo de página amarela. É complexo. Cortou Complexo, o final da sua fala, possível, doutor. mas necessário. Tá? Eu já estou falando com os meus clientes, os que eu tenho conhecimento, dos que têm algum tipo de coisa julgada, por assim dizer, mercadológica, que eles têm que fazer esse reexame. Tá? Eu tenho alguns clientes que têm teses transitadas em julgado e eu já orientei eles a revisar os seus balanços. E outra coisa, vão ter as empresas abertas, capital aberto, vão ter que comunicar isso como na sua contabilidade das suas auditorias. Vão ter que comunicar. Isso o Mini Eu acho Gilmar, só uma que observação, o Mini pode Gilmar, falar. no artigo dele, que ele achou no Estadão, ele falou assim, olha, a empresa devia ter provisionado, né? A provisão é um procedimento contábil em que você separa o valor de uma perda entre provável, possível, improvável, né? Ora, uma adesão transitada em julgado não é provisionada, né? Porque ela não tem perda possível, tá? Eu respondo o tempo todo isso em auditoria, então não existe perda possível em adesão transitada em julgado. Esse procedimento contábil vai ter que ser transformado. Eu acredito, Júlio. É um desafio, né? Esse é um dos principais desafios, né? Como é que as empresas vão se portar, até trazendo para a questão bem prática, como é que as empresas vão se portar e se precaver para avaliar o futuro, né? Não dá para ficar parado esperando. Acho que isso é uma coisa que a gente pode deixar Eu como dica de creio, vocês, né? inclusive, Não professor dá para as Cristiano, que empresas. avaliar o futuro é a tarefa mais fácil, né? Avaliar o futuro aqui é a tarefa mais fácil, porque talvez essa questão que esteja mais clara, porque ao considerar aplicáveis as limitações ao poder de tributar. Então, entender o futuro menos complicado. A questão é saber o que do passado está alcançável. E isso é literalmente uma situação que ela vai ter que ser avaliada caso a caso. Tem outro aspecto também, prescrição. É isso que eu Prescrição estava e pensando. decadência. Prescrição e decadência. Esse caso, por exemplo, da TEM 881 é de 2007, a adesão do Supremo, né? Então, teoricamente, a partir de 2008 seria possível a cobrança. Só que tudo a partir de 2018 antes de 2018 já está prescrito, né? Ou decaiu, a depender da situação. Então, a gente vai ter Perfeito. essa discussão também. E aí como se compatibiliza isso com o entendimento tradicional, já que a decisão não foi modulada, de que norma constitucional, declarada inconstitucional, é norma nula? Pois é. Porque se ela é nula, se aplica a prescrição Mas é e a decadência, mais um dos desafios. É exatamente o que eu ia perguntar. É mais isso, um dos desafios. Né? é difícil antever aqui o entendimento, agora, pelo menos, o entendimento uniforme. E os valores também, os valores envolvidos são valores astronômicos. Né? Estava vendo uma reportagem, fizeram uma avaliação só da Embraer. Se for cobrado sem a modulação, chega em 1 bilhão e 600 Nossa, milhões de reais. impressionante. Quer dizer, é complexo, é bem complexo. Né? Por isso que vai ter um parcelamento, eventualmente vai haver um parcelamento disso. A gente, infelizmente, está se aproximando do final, o tempo passa muito rápido, tem muito para a gente falar ainda. Mas, assim, eu queria saber, na visão de vocês, essa decisão do Supremo, a gente já entendeu que ela é legal, não tem nada de legal, obviamente, na decisão. A crítica é só com relação à modulação ou dá para a gente fazer uma crítica construtiva com a decisão em si, com o mérito da decisão? O que se pode depreender essa decisão ela vai ser objeto de muita discussão. Eu acho, mas acho que, sobretudo, ela deve ser encarada como uma oportunidade de se realmente compreender melhor o regime dos precedentes na dogmática brasileira e, sobretudo, no que se refere a esse difícil binômio que é de precedentes e segurança jurídica. O ordenamento, a legislação, ela põe instrumentos para respeitar essa segurança.
Talvez o que precisamos pensar e discutir, e certamente é algo que a Suprema Corte também em algum momento vai começar também a colocar em discussão, é como aplicar essas salvaguardas de segurança jurídica. A ideia da modulação ou de um regime de transição ou é o que hoje está posto, mas a experiência da qual nos abeberando, ela também estabelece outras possibilidades. Então, o desafio aqui, tanto para a comunidade quanto para a academia, é entendermos quais são essas possibilidades que vão se abrir. É um terreno que assusta, mas também eu vejo aqui muitas possibilidades, tanto profissionais quanto na área da academia, dos professores. Olha, eu O que acho você que eu acha, não professor teria uma crítica Júris? ao mérito da decisão, mas eu acho que eu teria uma crítica ao processo decisório do Supremo e à maneira como nós, profissionais de direito, observamos esse processo decisório. Eu estou na academia já há algum tempo, esse tema não é novo, tá? No direito processual em geral não é novo, no direito tributário também não é. O parecer da PGFN sobre esse tema é de 2012, tá? E consolidou, na verdade, vários entendimentos administrativos. Você tem um livro extremamente longo do professor Hugo de Brito Machado, de 2015, com vários professores do Brasil comentando exatamente esse tema. Então, assim, isso é uma coisa que já se debate na doutrina há muito tempo. Então, eu fico um pouco incomodado com essa discussão midiática, que isso foi um meteoro. Isso está sendo discutido há muito tempo. Nós, profissionais do direito, estamos acompanhando isso há muito tempo. E eu acho que a maneira como eles têm se tratado da imprensa, o ministro Barroso fez declarações à imprensa, houve reportagem no site do Supremo, o ministro da AGU escreveu um artigo. Eu acho que houve uma espetacularização desse tema, que eu acho que merece uma reflexão de como o Supremo decide, como ele comunica essas decisões ao público, como nós, profissionais do direito, acompanhamos e comentamos esse tipo de decisão. Tá? Eu acho que houve muito barulho, vou usar uma palavra muito forte, mas não vou usar. Eu acho que é, eu acho que Fica houve bom? muito terrorismo por algo que já vinha no horizonte. E, mais uma vez, é uma decisão unânime. Não é? Eu me preocupei bastante em ver muitos dos meus colegas vendendo isso como o fim da segurança jurídica. Tá? Então, nós, como profissionais, a gente tem que prestar mais atenção no processo decisório, como nós nos posicionamos ante esse processo decisório. Aproveitando essa menção à forma como comunica, me incomoda um pouco que os ministros do Supremo eles tiveram que sair em defesa, né? A própria entrevista do Barroso, onde ele fala, até vou ler rapidamente aqui, a insegurança jurídica não foi criada pela decisão do Supremo. A insegurança jurídica foi criada pela decisão de, mesmo depois da orientação do Supremo de 2007, de que o tributo era devido, continuar a não pagá-lo ou a não provisionar. A partir do momento em que o Supremo diz que o tributo é devido, quem não pagou o provisional fez uma aposta. Quer dizer, me incomoda isso. Se a decisão ela está fundamentada, se a decisão é acertada, o que leva os ministros a terem que sair em defesa? Como o Gilmar Mendes. Isso não incomoda um pouco? Isso não traz mais insegurança? Falar, pô, eles não fizeram da forma Exato, correta e ainda agora tem estão tendo um que defender detalhe. isso. Esse processo ele começou a ser julgado no plenário virtual. Eu já achei equivocado isso, tá? Eu não colocaria um processo desse nunca no plenário virtual, tá? Nenhum dos dois. E ele foi retirado do plenário virtual para ir para o plenário presencial, justamente pela delicadeza. Se não me engano, foi o próprio Fachin que destacou que é relator de um dos dois. Então, assim, a adesão tinha que falar por si, não é? Eu acho que o fato desse negócio ter ido para o plenário virtual talvez tenha causado algum ruído e talvez nesse contexto de ataques ao Supremo, ao Poder Judiciário, por outras razões, né, os ministros se sentiram um pouco não vou dizer nem atacados, mas um pouco vulneráveis, né, em face das críticas à decisão. Não é? Agora também, por exemplo, essa coisa do provisionamento, eu acho que surgiu várias vezes, mas quem tem prática em contabilidade sabe que isso não é possível. Então,
é melhor que os ministros fiquem realmente presos ao que foi decidido no tribunal, porque quando eles partem para a arena pública para debater, eles se colocam da mesma maneira que eu, que você, que um jornalista. E tem outras regras na comunicação social que não são da comunicação jurídica. Isso eu recomendo muito aquele Paredes São de Vidro, o podcast do Felipe Recondo do Jota, né? Ele deixa isso muito claro. Mas eu fosse ministro, eu não faria isso, né? Eu não faria. Bom, nesse caso, Júlio, eu acho que reflete muito os tempos hoje que vivemos em matéria de a autoridade precisa a todo momento ser reafirmada, né? Uhum. Então, assim, Verdade. ela não mais justifica É, por si. São, então, isso a é, causa, e nesse ponto, vivemos claramente um período de transição. A quem observou a postura do Supremo há 30 anos atrás para agora, é uma mudança até dramática, mas o Supremo emitia decisões até, isso podemos colocar essa tranquilidade, quem tem a literatura da história do Supremo sabe que ah, os primeiros 10 anos da Constituição foi quando vários dispositivos constitucionais foram moldados, e a celeuma foi tão grande, mas não havia essa posição em dúvida da autoridade do Supremo, como é posta hoje, por exemplo. Eu creio particularmente falando aqui como, de certa maneira, fazendo uma certa história da nossa jurisdição constitucional, reflete um pouco o nosso próprio momento enquanto relações político-institucionais, né? e a gente vem também do momento pós-eleição que o desgaste com relação ao Supremo, ao Tribunal Superior Eleitoral, foi muito grande. Né? Me parece que a primeira decisão de importância, não que as outras não sejam, do Supremo, depois desse movimento, dos ataques do dia 8, parece que foi uma coisa de reafirmar. Eu Eu acho que creio isso que que seja levou apenas a um fenômeno comunicação. brasileiro, Não sei por se exemplo. faz. Vamos dar um bom exemplo disso. Quando o Roe versus Wade foi superado, houve protestos violentos em frente à Suprema Corte. E agora, instintivamente, depois, toda vez que tem uma decisão de importância, eh, por exemplo, a leitura de Roe versus Wade foi, desse ponto, ela deu vários indicativos do que a Suprema Corte teria de entendimento, ainda mais a Suprema Corte americana, ainda mais nesses anos que estão vindo e outros precedentes, passou a haver uma mobilização social muito grande em torno das decisões da Corte. Então, não se trata apenas de um fenômeno brasileiro, é um fenômeno isso é um fenômeno mundial. Não precisa também ir muito longe. Se você estudar jurisdição até próximas à nossa, como da África do Sul, por exemplo, a, do mesmo, tem acontecido coisas muito similares a indiana, tem acontecido coisas muito similares. Isso porque ainda não temos uma tradição, ainda estamos, não vou dizer que não temos, estamos incorporando uma tradição também de efeitos do entendimento de tribunais internacionais, da Corte Interamericana do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no o efeito das decisões dessas cortes no âmbito brasileiro, por exemplo, que é já uma coisa que tem ocorrido em outros países da América Latina. Aqui pensando muito em termos genéricos, perdão, até fugir um pouco do assunto. Imagina. Gente, eu tinha um compromisso de 1 hora com vocês, eu sei que o tempo é corrido, o Júlio está aí está em trânsito e fez a gentileza de parar para falar com a gente. Sei aí que Dr. Fábio está com muita coisa também, não quero me alongar muito, queria ficar aqui muito mais tempo, a gente, se for o caso, faz uma outra. Queria agradecer imensamente a boa vontade de vocês participarem do Direito em Pauta e aí passar para, se a gente deixou de falar alguma coisa que vocês acham importante mencionar, aí passar para o professor Júlio primeiro, para que ele finalize aí, coloque as suas considerações. Qualquer coisa que a gente deixou de falar que acha importante, fica à vontade. Muito obrigado, já lhe agradeço pela gentileza e espero que a gente volte aí a fazer um novo programa mais para frente. E aí repetirei o Eu lhe convite a agradeço vocês. demais o convite, fiquei muito feliz de participar do Direito em Pauta. Eu acho que tem o mérito de tratar de temas extremamente complexos, com seriedade, e admitindo a complexidade. Né? Hoje a gente tem, às vezes, uma coisa da comunicação que tudo tem que ser mastigado demais, simplificado demais,
tiktokizado demais. Então, acho um movimento de coragem seu, viu, Constantino? Você fazer esse tipo de debate tão complexo no Instagram e com o seu público, tá? Eu acho que foi muito frutífero o debate, aprendi demais. Posso fazer outras reflexões sobre esse tema, mas acho que minha mensagem final é: me parece que a decisão estava correta e não merece o grau de crítica que ela tem recebido, salvo alguns pontos. Me coloco sempre à disposição e eu quero ainda debater presencialmente na Comissão de Cooperativismo da OAB de São Paulo. Tá? A gente tem muito tempo para falar de tributação e cooperativas. Eu já me coloco à disposição e mando um forte abraço para todo o seu público. Já está convidado. Já. A gente vai ter um evento, inclusive um congresso em setembro. Eu já vou lhe encaminhar o convite, se puder vir. A gente agradece muito. Fico feliz aí pela menção à comissão. Professor Constantino, agradeço muito o convite. As redes sociais, elas são a nossa arena pública hoje. Nossa Ágora é a nossa Ágora moderna. Então, participar para buscar um tratamento com base na racionalidade e na técnica de temas que têm ruído público, ruído público, é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Da mesma maneira, o Grupo de Estudos de Direito de Decisão da Escola da Magistratura do Amazonas também se prontifica a participar das discussões e, eventualmente, também convida desde logo para participar das futuras reuniões que realizaremos ao longo desse ano. É um projeto que foi encampado pelo desembargador Pascarelli e temos certeza que abre-se aqui um canal de diálogo que muito tem a contribuir de parte a parte. Muito, muito obrigado pela gentileza de vocês, pelo tempo e pelas brilhantes explanações. É disso que vive o Direito em Pauta, da vontade e da boa vontade de vocês que são os conhecedores. Eu estou aqui só para intermediar, na verdade, mas vocês é que são os conhecedores e que nos brindam com tanto conhecimento como foi hoje. Muito obrigado, fica a minha gratidão a todos que nos acompanharam. O programa da semana que vem, ele coincide com o Dia Internacional da Mulher. A gente vai fazer um programa especial com 2 convidadas que eu passo durante a semana para vocês. Estou aguardando as confirmações, mas espero vocês na semana que vem. Muito obrigado, se cuidem. Parabéns pelo conhecimento dos dois. Deram uma aula aqui, mostraram que tem muito mais aí para falar. O tempo é que não permitiu. Gratidão a vocês, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente.